Olá, meu nome é Ellen Mendonça, sou aluna da turma 7 do mestrado e hoje vou apresentar uma videoaula sobre análise estética do sorriso. Então, o objetivo da aula é compreender os principais parâmetros estéticos que determinam o sorriso harmônico, analisando sua importância clínica e aplicabilidade prática em diferentes especialidades odontológicas, como ortodontia, periodontia, estética, que no caso são facetas em resina, ou até mesmo prótese. Quero começar com alguns sorrisos famosos. Notem que cada um transmite uma sensação diferente: juventude, elegância, simpatia. Então, o que é belo? O que é estético? Avaliar o que é belo é sempre subjetivo, né? Belo é aquilo que é agradável aos olhos, é aquilo que conseguimos ver que é agradável sem saber o porquê. Estético é aquilo que tem característica de beleza, mas é algo planejado, né? Tem todo um planejamento. Mas afinal, o que torna um sorriso bonito? Harmonia, simetria ou simplesmente naturalidade? Hoje vamos responder essa pergunta explorando os parâmetros da análise estética do sorriso. Dividimos a estética do sorriso em duas grandes áreas: a estética branca, que envolve os dentes, formato, proporção e alinhamento, e a estética rosa, que envolve a gengiva, contorno, simetria, exposição. Mas o verdadeiro equilíbrio só acontece quando dentes, gengiva e lábios trabalham juntos. Vamos começar pela estética branca. O arco do sorriso consonante e agradável, que é o mais bem aceito, mais estético, de acordo com a literatura, é esse primeiro, que aparenta ser mais jovem, né? Onde a curvatura da incisal dos dentes anteriores é semelhante à curvatura labial inferior. O plano ou reto apresenta um aspecto mais envelhecido e em relação ao lábio inferior, ele é plano, né? A incisal dos dentes anteriores. Nesse caso aí também tem um desvio de linha média, porém esse desvio de linha média também dá um aspecto mais envelhecido, mas na verdade o exemplo do plano reto é por conta realmente das incisais dos dentes anteriores em relação ao lábio inferior. O terceiro exemplo é o reverso ou invertido, que é um sorriso mais infantil e de, como se diz, em relação ao lábio inferior também, essas incisais dos anteriores, ela é invertida. Por isso, denomina-se reverso ou invertido. Aqui são exemplos de corredores bucais, né? Na verdade, esse é um exemplo de um caso de antes e depois. Nesse primeiro exemplo, que é o antes, vemos que tem uma sensação de envelhecimento, né? Uma das causas do corredor bucal está assim, provavelmente é o estreitamento da arcada, também ou falta de volume na lateral, né? E veja aqui no depois, com a correção desse corredor bucal, que provavelmente foi com ortodontia, né? Dá um aspecto de jovialidade, uma harmonia, né? E os dentes com posicionamento adequado, né? Agora vamos para a moldura do sorriso, né? A estética rosa. Então, nesse primeiro caso, temos o sorriso mais esteticamente agradável, né?
com a gengiva com a exposição ideal, que é de 1 a 2 milímetros de exposição, tornando o sorriso mais leve, mais jovem, né? Vemos que tem uma curvatura suave na gengiva e, e aqui ao lado temos um sorriso que é esteticamente agradável, a parte da estética branca, né? Porém, ele apresenta o que chamamos de gum smile, que tem um aspecto de dentes curtos ou infantis, por ser uma gengiva com a exposição de uma exposição maior do que 3 a 4 milímetros, né? Então, causando um desequilíbrio estético. E aqui contamos com a ferramenta de avaliação para analisar e planejar, e que se chama Diagrama de Referências Estéticas Dentais, né? E esse diagrama nada mais é que essas 6 caixas onde podemos sobrepor em fotos da arcada e sobrepor essas caixas, esse diagrama, e avaliar as proporções e as simetrias e as relações entre dentes e gengiva, certo? Então, o que é que acontece? Com a utilização desse diagrama, a gente poderá visualizar simetria, eixos dentais, limites do contorno gengival, nível do contato interdental, bordas incisais, proporções dentais e linhas do sorriso. Agora vou apresentar as 6 linhas horizontais do sorriso, começando pela linha do lábio superior, que é a linha formada pelo contorno inferior do lábio superior durante o sorriso. E é ela que define quanto dos dentes e quanto da gengiva aparecem quando o paciente sorri. A linha cervical é a linha que une as margens cervicais dos dentes anteriores. Idealmente, ela deve apresentar uma leve convexidade, acompanhando a curvatura do lábio inferior. A linha interpapilar, ela passa pelas pontas das papilas gengivais. Ela deve acompanhar a linha cervical de forma harmônica, mantendo a simetria entre os dois lados. A linha dos pontos de contato, ela une os pontos de contato entre os dentes anteriores, criando uma linha descendente do central para o canino, deixando o corredor bucal mais estético. A linha incisal é a linha formada pelas incisais dos dentes anteriores. O ideal é que ela tenha um formato levemente côncavo, acompanhando a curvatura do lábio inferior. A linha do lábio inferior é o contorno superior do lábio inferior durante o sorriso. Serve de referência para avaliarmos se a linha incisal dos dentes está em harmonia com a expressão labial. Observem essa paciente. Notem o arco do sorriso. Plano, sem acompanhar a curvatura do lábio inferior, causando um envelhecimento, apesar da paciente ser super jovem. E aí, depois do tratamento ortodôntico, que é a foto em seguida, do lado, conseguimos restabelecer um arco consonante em harmonia com o lábio inferior. E os parâmetros que usamos nós aplicamos a análise da linha incisal e do arco do sorriso, sempre buscando a consonância com a linha do lábio inferior. Notem que a mesma paciente parece muito mais jovem só por conta da mudança do arco. Neste segundo caso, o problema principal eram as proporções. Os dentes curtos, com a largura desproporcional, fugindo da regra dos 75% a 80%, que essa regra nada mais é que a relação da altura com a largura tem que ser 75% a 80%,
porque fugindo dessa regra, os dentes ficam largos demais ou a altura fica muito excessiva, fugindo dos padrões estéticos. Com as facetas de porcelana, conseguimos restabelecer a proporção ideal da altura e largura, além de corrigir pequenos desgastes. Aqui aplicamos o conceito de proporção áurea e de simetria entre os centrais, laterais e caninos. Vocês concordam que os detalhes de proporção podem mudar completamente a percepção da beleza? Já nesse caso, mostra um sorriso com excesso gengival, o famoso gum smile. Após a intervenção periodontal, redesenhamos o contorno gengival, restabelecendo uma linha cervical levemente convexa e uma exposição gengival dentro da exposição ideal, que é de 1 a 2 milímetros. Aqui utilizamos a análise da linha cervical, da linha do lábio superior e do equilíbrio entre estética branca e rosa. E aí, qual é a primeira sensação que esse sorriso passa agora, depois do contorno gengival? Naturalidade? Harmonia? Qual é o mais bonito? A resposta pode variar, porque além da técnica, precisamos considerar a percepção individual do paciente. Como eu disse no início da aula, o que é belo é subjetivo, muito subjetivo. E o sorriso é a ciência, a arte e, acima de tudo, a identidade.